Graça e paz, queridos. Mais uma vez aqui, mais uma vez sem poder estar no templo com os irmãos para poder partilhar a palavra do Senhor, mas nós vamos fazê-lo porque o Senhor não está só no templo, Deus está nos nossos corações. E mais uma vez eu quero convidar a que você partilhe a palavra com a sua família, sente com a sua família, leia a Bíblia, fale com eles, converse, faça seu culto doméstico. E para isso nós temos estudado na igreja, estávamos estudando o livro de Romanos, partilhando ele, e vamos continuar até onde nosso Deus deixar. Romanos 2, 17 a 29. Diz assim: Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deves furtar, furtas? Dizes que não deve cometer adultério e o cometes? Abomina os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é o judeu quem é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo valor não procede de homens, mas de Deus. Queridos, o apóstolo Paulo está mandando uma carta para os romanos, para os irmãos que viviam em Roma, e os judeus entendiam a lei, o evangelho, como algo apenas forense, algo que fosse uma questão de lei. A graça era muito difícil para o judeu compreender, e o apóstolo Paulo manda essa carta e vai ensinar os judeus esse processo de como Deus nos olha agora, como que se dá a salvação. Então ele começou dizendo do poder do evangelho, ele falou dessa união entre os gentios e os judeus, que agora não tem mais divisão, assim como ele trabalhou na carta de Gálatas, assim, aliás, como ele trabalhou nos seus evangelhos, ensinando esse poder de Deus através da salvação. A salvação através da cruz e através da fé, que é imputado por justiça e não só da justiça do cumprimento da lei. Aqui, ele vai falar uma questão muito importante para nós, e eu dei um nome aqui didático, tentei fazer uma divisão para nós, a respeito do exemplo dos judeus. Para dividir na nossa cabeça, eu tomara muito que Deus nos abençoe nessa ministração, para que nós entendamos, aprendamos e percebamos quem é Deus, a ação de Deus. Primeiro, Paulo vai chamar esses judeus para que eles entendam a forma como eles se enxergam, do versículo 17 a 20. E Paulo começa falando assim, se tu, porém, você que tem o nome, o sobrenome de judeus, que repousas a lei, que glorias em Deus, que conhece a vontade, conhece a verdade, que aprova as coisas excelentes, que foi instruído na lei, você está persuadido, ou seja, você é judeu, você tem certeza que você é guia dos cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de ignorantes,
mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Veja, queridos, o judeu, ele se sentia assim. Como ele tinha os oráculos da lei, como o apóstolo Paulo fala, isso para ele realmente é um privilégio. Como Deus veio da raiz do povo dele, ele tinha aquela verdade tão forte que ele se sentia assim. E o apóstolo Paulo faz essa lista, diz assim, ó, você acha que você é o guia dos cegos, o cara não enxerga nada e você está na frente dando direção. Que você é luz para quem se encontra em trevas. É só você imaginar tudo escuro e de repente alguém acende uma luz. Você é instrutor, professor daquele que não sabe. E você é mestre de crianças. Ou seja, o judeu se achava a pessoa mais importante nesse processo, nesse acesso até Deus, porque ele era da raiz de Davi. Ele era o povo que foi escolhido desde Abraão. Queridos, e eu fico pensando assim, ser conhecedor da verdade, e aqui a verdade absoluta, e nós não negociamos a palavra de Deus, né? É muito difícil, às vezes, alguém que não tem Deus discutir com quem tem Deus, e quando você vai colocar numa discussão todo o conhecimento que existe na Terra e a Bíblia, você não negocia a Bíblia. Nós que estamos acostumados numa época em que toda verdade é verdade, nós temos a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, cremos na palavra de Deus e não negociamos isso. Quando se tem essa verdade, nós corremos o risco, né? O judeu corria o risco da arrogância espiritual sobre a vida dos outros. Porque o judeu, aquele que tem o Cristo, aquele que faz parte, que é verdadeiramente filho de Deus, ele tem uma obrigação de proclamar a palavra de Deus. Mas ele continua sendo pecador, ele continua tendo um teto de vidro. Mas eu entendo que é difícil olhar a palavra, ter a palavra, saber da verdade e não deixar com que isso ensoberbeça, com que isso suba a cabeça ao ponto de se achar luz dos cegos, guia do cego, luz de quem está em treva, instrutor de ignorantes e mestre de crianças. Então, era assim que o judeu se enxergava. Porque ele tinha a palavra, porque a palavra veio para ele, então ele se achava detentor da palavra e era ele que precisava dar o norte para quem precisasse da palavra. Só que, por outro lado, tem a forma como os outros enxergavam os judeus, do versículo 21 até o versículo 22. Olha o que diz. Tu, pois, que ensina a outros, não ensina a ti mesmo? Dizes que não deve cometer adultério e cometes? Abomina a ídolos e lhes roubas os templos? Aí aqui pesou. Porque o judeu estava se achando tudo isso. A luz das trevas, o professor dos ignorantes, o guia dos cegos, os mestres das crianças, e ele se olhava nessa posição de superioridade, só que isso é contrastado com a forma com que as pessoas o enxergavam. E quando as pessoas olhavam para ele, elas diziam assim, pera um pouquinho, dá um tempinho. Quer dizer que você é tudo isso? Você ensina os outros a respeito de como fazer? Você inclusive diz para não furtar, mas você furta. Para não adulterar, mas você adultera. Para não ter ídolos, mas você vai lá e rouba os templos. Aí, queridos, aí dificultou. Porque aqui é o clássico, faça o que eu falo, mas não faça. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aqui nós temos a forma como eles se enxergavam e a forma como os outros enxergavam. Sabe por quê, queridos? O Gladiador tem uma frase, o filme Gladiador tem uma frase maravilhosa que ele diz que o que nós fazemos no presente ecoa na eternidade. Os nossos atos é a forma visível de expressar a nossa palavra. Sabe quando Deus diz assim, haja luz e houve luz?
haja separação dos firmamentos, e houve separação dos firmamentos, aquilo é a materialização do poder de Deus. Da mesma forma, e lógico, né, reservadas as devidas proporções dessa comparação, que um ser superior não se compara aqui, isso é uma incoerência filosófica, mas é só para você entender, assim, a materialização dos nossos conceitos são as nossas ações. Então não adianta nós nos enxergarmos de uma forma, se os nossos conceitos faz com que o nosso reflexo seja outra. Uma boa condição para um espelho é que você se olhe e se veja. Às vezes em circo ou em alguns lugares assim, tem aquela brincadeira dos espelhos que são modificados e às vezes você entra, se vê torto, se vê maior, mais gordo, menor, magro e os espelhos vão mudando e você vai mudando. Aquilo é uma brincadeira. Espelho de verdade é assim, ó, o que tá aqui, você tem que se ver aqui. Algumas mulheres gostam dos espelhos que emagrecem, né? Aliás, as lojas fazem isso. Colocam espelhos que emagrecem. Aí você vai lá, escolhe uma roupa, se acha maravilhosa, maravilhoso na roupa. Quando você sai de lá e vai olhar um espelho de verdade, você vê que isso aqui não condiz a isso aqui. É isso que está acontecendo. Os judeus se viam de um jeito. Os gentios, quem não era da lei, os via de outro jeito. E aqui, queridos, os judeus se viam de um jeito e Deus estava vendo eles de outro jeito. Porque eles diziam para não fazer e fazia. A hipocrisia é um dos grandes perigos de quem carrega o peso da verdade absoluta. Isso é um perigo enorme. Por quê? Porque nós temos tudo que nós precisamos. Nós temos a verdade que salva o mundo. Mas como disse o apóstolo Paulo, Deus pegou esse tesouro e colocou num pote de barro. Nós vivemos num corpo corrompido. E nós podemos levar as pessoas a uma carga sobre elas e sobre nós mesmos que nós não temos condição de carregar. Por conta da grandiosidade do Evangelho, nós inventamos e vivemos padrões que são sim dignos desse Evangelho, mas nós não temos condição de carregar. Então não tem jeito, não tem o que fazer. É como alguém que coloca um saco nas costas que ele não tem condição de carregar. Eu não sei se você já viu esses vídeos de academia, né? Que a pessoa vai fazer supino e enche o peso, coloca muito peso no supino e na hora que levanta todo mundo olhando, de repente o supino volta no peito dele ou na garganta e o enforca e vira todo aquele desespero. Queridos, eu sei que o Evangelho é grande. E eu vivo por esse Evangelho, a minha vida é esse Evangelho. A grandiosidade desse Evangelho me tocou, me salvou, me purificou, expurgou os meus pecados, me fez uma nova criatura. Mas eu preciso avaliar como eu me enxergo e como os outros me enxergam. O que esse Evangelho realmente é capaz de fazer? Sim, ele é capaz que você seja guia de cegos, luz nas trevas, professor dos ignorantes, mestre das crianças. Só que, por outro lado, será que eu estou sendo tudo isso? Será que, porque eu não consigo alcançar essa grandeza, eu uso do subterfúgio da ignorância para poder alcançá-la? Ou pelo menos para poder botar uma maquiagem? Para ser um sepulcro caiado, como o próprio Jesus disse, quando você é lindo por fora e por dentro você é podre, como um sepulcro que tem um corpo em putrefação lá dentro e por fora ele é uma sétima maravilha do mundo. Só que isso tem um preço, queridos. Essa incoerência, ela tem um preço. Se vê de uma forma, refletir outra forma, ela tem um preço. E aqui o apóstolo Paulo coloca dois preços que essa incoerência causa. Primeiro, é envergonhar o nome de Deus. Eu e você temos uma missão prioritária na vida: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, como nós aprendemos no catecismo. Essa é a nossa missão, como a Bíblia nos ensina. Só que o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado, ou seja, mal falado, mal dito entre os gentios
por vossa causa. Por quê? Porque vocês creem? Não. Porque vocês dizem que são filhos de Deus? Não. Mas porque vocês se veem de uma forma e refletem de outra. Porque vocês colocam um peso sobre a vida que vocês não são capazes de carregar. Porque, queridos, o judeu tinha uma marca e se gloriava dessa marca, e a marca era a circuncisão. Era uma marca que dizia quem fazia parte do povo de Deus e quem não fazia parte do povo de Deus. E até o momento da vida de Jesus é isso que separava o povo. Quem tinha a circuncisão fazia parte do povo de Deus. E agora o apóstolo Paulo está falando assim, gente, porque a circuncisão só tem valor se você praticar a lei. Se você transgride a lei, você se tornou incircunciso. Na época da lei, a tua marca dizia que eu sigo a lei. Sabe quando você... Hoje é muito... Tipo é ótimo, né? Hoje é muito famoso os selos, né? O hospital que tem o selo amigo da criança. Ele cumpre uma série de requisitos e ganha mais recursos por isso. É o produto que tem o selo de qualidade por proteger a natureza. Então isso agrega valor à marca. Quem tinha o selo da circuncisão era um judeu de verdade. Era alguém que era do povo de Deus. Só que Deus está falando assim, gente, vocês estão me envergonhando. Vocês estão blasfemando o meu nome. O fato de professar a religião dos seus antepassados. O fato de ter um rito, ganhar essa marca, se você não faz de você um cristão legítimo, se você não obedecer à lei. Para viver com a lei, é preciso viver através da lei. Não adianta pegar a marca da lei e dizer que vive da lei. Como alguém que lê a capa de uma revista ou lê a chamada da capa e quer discutir o argumento, o assunto. Não dá. Pois, versículo 26. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Olha o que Paulo está ensinando. Gente, vocês dizem que vocês são circuncidados. Tem a marca da lei. Só que vocês não obedecem. Isso virou incircuncisão, não vale nada. E aquele que não tem a marca da lei, que não tem a marca da aliança, mas age através dela, dá testemunho dela, esse é considerado. E aí não tem como não recordar o 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Querido, Samuel está dando uma dura no povo. Uma dura, porque o povo foi lá e o rei pegou e ofereceu o sacrifício sem que Samuel tivesse chegado para fazê-lo. E vale a pena ler essa história. Mas Samuel está querendo ensinar um conceito, querido, sacrifício sem obediência não vale nada, porque sacrifício qualquer pessoa faz, é um ato. É um ato. Cortar o pescoço de um carneiro e oferecê-lo qualquer pessoa faz. Agora obedecer não. Obedecer que é o difícil. Então, a primeira consequência é desonrar, blasfemar o nome de Deus. E a segunda é envergonhar a si mesmo. Por quê? Versículo 27. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará. Que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Sabe esses que você fica falando mal? Sabe esse que você se acha guia, mestre, professor, luz na escuridão? Ele que vai te julgar. Porque é ele que está cumprindo a lei. Porque não é o judeu quem é apenas exteriormente, nem a circuncisão, o que é somente na carne. Versículo 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Veja, queridos, o judeu será envergonhado pelo gentil, aquele que não tem a marca, aquele que não teve o prepúcio cortado, aquele que não nasceu de um pai judeu, mas entendeu que é a palavra de Deus e agora a obedece. Porque judeu
Porque crente não é algo que se fala, não é a roupa que se usa, não é o símbolo que se professa, mas é aquilo que vem do interior. Queridos, sabe o que eu fico pensando? Eu e você, nós não vamos ser salvos pelas nossas obras. Sabe, quem crê sinceramente nisso, está profundamente enganado. Profundamente enganado. Ainda não entendeu que um ser podre, pecador, desgraçado como nós, não temos como alcançar a plenitude de Deus fazendo umas coisinhas aqui na terra. Ou Deus nos salva, ou Ele não nos salva. Já que a gente não pode ser salvo pelas obras, nós precisamos ser os mais coerentes possíveis entre o que nós professamos e o que fazemos. Nos empenhar o máximo para cumprir as ordens de Deus e ter misericórdia de nós mesmos e dos outros quando não consegue, já tá bom. O apóstolo Paulo já ensinava isso, que eles leem as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver que o apóstolo Paulo fica gastando tempo ensinando, dizendo, não gente, não são as suas obras. E a gente continua. Queridos, para concluir, os judeus deram um exemplo muito atual, muito pertinente a nós. Sabe por quê? Porque nós somos os judeus. Nós somos o Israel de Deus. Nós, os gentios, aqueles que não faziam parte, que não têm um sobrenome de um judeu, mas que fomos enxertados, adotados, abraçados pelo Pai, agora nós somos Israel. Não tem uma nação especial agora. Agora todos nós somos nação de Deus. Nós somos esse povo. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando pro meu coração? Ele está dizendo assim, Daniel, seguinte, cara, você está correndo um grande risco, principalmente como religioso e principalmente como pastor. É assim, ó, você corre o risco de se enxergar da forma errada. Você corre o risco de estar se achando demais, porque você tem o evangelho perfeito. E quando isso se contrasta com as tuas ações, tá tudo por água abaixo. O espelho que você está usando, ele está com defeito. Ele não está funcionando. A materialização dos teus conceitos estão sendo terríveis. E isso está causando dois problemas. O primeiro, ele está envergonhando o nome de Deus. Todas as vezes, queridos, que eu e você, que professamos o nome de Cristo, damos uma mancada, agimos de forma errada, fazemos aquilo que falamos para não fazer, nós envergonhamos o nome de Deus. Depois, nós envergonhamos o nosso próprio nome. Nós envergonhamos o nosso próprio nome e nós não aproveitamos o privilégio da presença do Pai. Assim como o filho mais velho da história do filho pródigo não entendeu que o privilégio não é voltar como um cão arrependido. O privilégio é ficar na presença do Pai. Queridos, como é que estão os teus atos? Como é que está o teu conceito bíblico? Como é que está a tua fala quando ela é contrastada com os teus atos? Veja que de novo o apóstolo Paulo volta a falar isso. Quantas vezes você já me ouviu pregar isso? E eu tô gravando aqui, a câmera fica de frente para mim, né? E aqui é pior ainda, que eu fico me enxergando. Pior não, desculpa, isso é melhor, porque aí eu tenho noção real que eu tô pregando para mim mesmo. Porque lá na igreja, a gente fica aqui e não se vê. Mas aqui a gente se vê, imagina, eu fico me vendo e imaginando vocês. Como é que tá? Será que o exemplo dos judeus não é para nós? Será não, quer dizer, ele é para nós. Ele é. Será que você não está fadado ou está cometendo o mesmo erro? Tem a plenitude da palavra perfeita, tem a palavra que pode salvar o mundo, professa ela, você se enche de glória porque você é o cabeça da criação, a coroa da criação, o mais importante entre todos os seres criados. Você vive com a caixinha de promessa e quer usufruir de todas as bênçãos de Deus, inclusive sobre a vida dos outros. Mas você está tropeçando naquilo que você fala.
O nome do teu Deus está sendo envergonhado. E o teu nome também. Queridos, é hora de aproveitar o privilégio do Pai. É hora de, sinceramente, falar assim, Deus, ó, tô aqui, Pai. O Senhor sabe que eu não tenho condição, mas eu preciso fazer. Tá na hora, queridos, não de nivelar por baixo, porque nós temos que nivelar por cima mesmo, para fazer igual o Paulo. Eu corro para a perfeição, para aquele que está lá em cima. Não é nivelar por baixo, não é minimizar a questão, mas é ter consciência plena da grandeza da questão, da nossa pequenez, acertar o nosso discurso à nossa prática. Todas as vezes que não conseguirmos, termos humildade suficiente para pedir perdão para Deus e para o outro, para que nós assim vivamos a bênção de fazer parte deste povo. O privilégio de ter um Deus salvador, perdoador, reconciliador, misericordioso, que mesmo na minha pequenez, todas as vezes que eu erro, me chama de volta. E nesse processo, a arrogância não tem vez. A arrogância espiritual, o peso na costa dos outros, o peso nas minhas costas, nem a hipocrisia. Passou o tempo, queridos, de largarmos a hipocrisia religiosa. Você que está há 4 meses e não consegue cultuar Deus porque você não tem um templo, você é um hipócrita. Você não entendeu a grandeza disso. Nós não precisamos de ninguém. Nós precisamos de uma Bíblia, de um olho fechado, de um coração diante de Deus, de uns lábios para professar a palavra de Deus. Volta, queridos, volta. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo toque na tua vida.